Será que os Targaryen são os únicos que conseguem montar dragões? E será mesmo que eles são imunes ao fogo e a outras doenças? Isso e algumas outras coisas muito características dos Targaryen você vai descobrir no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e nessa semana passou o penúltimo episódio da primeira temporada de House of the Dragon, ou A Casa do Dragão, série essa que é protagonizada pela casa Targaryen, né? Por essa família que se destacou muito lá em Game of Thrones e vem despertando a curiosidade das pessoas que assistiram lá e estão assistindo essa série agora também. E hoje eu vou apresentar algumas das características principais dos Targaryen e trazer alguns mitos e verdades também sobre as principais coisas que falam sobre eles. E eu começo contextualizando e falando a origem dessa família. Eu já falei como é que eles conquistaram Westeros em um outro vídeo que eu vou deixar o link aqui na descrição, mas eu vou contextualizar um pouco mais da história dessa família. Eles são originais lá de Valíria, que fica no continente de Essos, mais especificamente na cidade Franca, onde eles residiam. E os Targaryen é uma das 40 famílias que eram consideradas senhores de dragão. O que são os senhores de dragão? Eram as famílias que conseguiam domar dragões, que tinham seus dragões de estimação. Só que dessas 40, a casa Targaryen foi a única que sobreviveu ao cataclisma que aconteceu lá, mais ou menos uns 200 anos antes dos acontecimentos aqui de House of the Dragon. E 12 anos antes desse cataclisma que matou as outras 39 famílias que eram senhores de dragões, a Daenerys, que ficou conhecida como Daenerys a Sonhadora, ela teve um sonho que isso iria acontecer e os Targaryen juntaram suas trouxas, juntaram suas roupas e os seus dragões e foram lá para a Pedra do Dragão, que era uma colônia valiriana, a colônia mais ao ocidente de que se tinha conhecimento, e lá eles ficaram. Quando os Targaryen foram para lá, eles tinham 5 dragões que levaram junto com eles. Em um vídeo que eu lancei há pouco tempo atrás falando dos dragões, eu cometi um pequeno erro falando que eles tinham levado os ovos, mas ao que aparenta eles levaram os dragões vivos junto com eles. Entre os dragões a gente tinha o famoso Balerion, né, que é aquele maior dragão que se teve conhecimento em Westeros e que foi o dragão que o Aegon, o Conquistador, usou para conquistar os 7 reinos de Westeros. E além dos dragões, os Targaryen levaram com eles algumas outras casas que eram vassalas lá de Valíria. Eles não tinham dragões, mas também eram ali da mesma região. Nessas famílias, junto com os Targaryen, a gente tinha os Velaryon, que a gente conhece bem em House of the Dragon, a gente tinha os Celtigar e os Correrys, que eu não faço a menor ideia se eu pronunciei certo, mas vamos continuar o vídeo. Contextualização feita, agora vamos conhecer um pouco mais da casa Targaryen, começando pela aparência física, pelas características físicas dos Targaryen. Na série, tanto em House of the Dragon, quanto em Game of Thrones, quanto nos livros, a gente ouve muitos Targaryen falando que eles têm o sangue de dragão. O que é esse sangue de dragão? É o termo que eles utilizam para as pessoas que têm as características valirianas, né? Que tem o seu DNA, que tem na sua genética ali, o sangue que veio lá desde que eles eram de Valíria. E nessas características, principalmente na física ali, incluem o cabelo, né, meio dourado prateado, ou o cabelo platinado, que é o que a gente tem visto. Só que uma coisa que a gente não vê nas séries, mas que é descrito nos livros, é que os Targaryen também têm os olhos púrpura, ou olhos na cor violeta, um olho roxo, vamos colocar assim que é mais fácil. Mas isso não foi adaptado para séries, talvez porque ficaria difícil e teria muito mais gasto besta ali, porque eles tinham que investir nos dragões, não é mesmo? Só que essas características, como eu disse, são valirianas e não exclusivas dos Targaryen. E a gente pode ver isso, por exemplo, nos Velaryon, que também tem o cabelo branco ali e tal. Inclusive os Velaryon e os Targaryen, eles têm um histórico muito grande de misturarem as suas casas, de casar pessoas entre essas famílias para tentar manter o sangue o mais puro possível ali só entre eles, aquele sangue de dragão valiriano que eles falam. Só que como a gente bem sabe já, né, assistindo House of the Dragon, a gente vê que os Targaryen não só se relacionaram com os Velaryon, eles já se relacionaram com outras casas também, o que possibilita de que a aparência característica, que é o cabelo, vou colocar cabelo branco que é mais fácil de falar, o cabelo mais branco, mais platinado e os olhos roxos, né, que é a característica dos livros, que elas nem sempre sejam passadas à frente, apesar dos descendentes terem o sangue de dragão. E eu acho que os primeiros que apareceram com uma aparência diferente e que causou um certo choque ali em quem estava vendo, é justamente os filhos da Rhaenyra. A gente vê lá o Jaehaerys, né, o Jace, a gente vê o Lucerys, que é o Luke, e o Joffrey. Os 3 irmãos que nasceram com cabelos pretos, apesar de serem filhos de um Velaryon com uma Targaryen. Pelo menos essa é a informação oficial, né, de que eles passam, que é filho da Rhaenyra com Laenor Velaryon, mas a gente bem sabe que não é verdade. O Laenor, ele é gay, ele não conseguiu se relacionar com a Rhaenyra e ela acabou tendo relações com o guarda real, ali, com o guarda-costas dela, que era o Sir
Harwin Strong, que acabou sendo o pai desses 3 filhos da Rhaenyra. Apesar disso, eles tinham sangue Targaryen, porque eram filhos da Rhaenyra. Então, apesar das características não serem com cabelo claro, cabelo platinado, eles têm o sangue dela sim, eles têm o sangue de dragão. E isso a gente consegue ter a certeza porque quando eles nasceram, nos seus berços tinham os ovos de dragões e todos os ovos eclodiram, os dragões nasceram e eles conseguiram montar dragão um dia. Já vou chegar mais nessa parte também, mas isso é uma das provas de que eles tinham sangue Targaryen. Que eu acho que nem precisava dessa prova, né? Nasceu da Rhaenyra, a Rhaenyra que era Targaryen, então acho que a maternidade dela, o sangue dela nunca foi questionado, era mais a paternidade mesmo. Então quando os 3 nasceram, essas desconfianças que a gente vê na série, no livro também foi assim, porque historicamente, foi, pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei aqui, eles 3 foram os primeiros descendentes de Targaryen que não nasceram com as características valerianas, com o cabelo platinado e tal. Então gerou todo esse choque, toda essa desconfiança da galera, falando, mano, não tem como, porque além de serem os primeiros, era um pai valeriano e uma mãe valeriana, não tinha como não nascer com essas características, era muito improvável, quase impossível, e mesmo assim eles nasceram. Então, não adianta, pode negar o quanto quisesse, mas era óbvio que o Laenor não era o pai. E a gente teve uns outros casos também na história aí da descendência dos Targaryen, principalmente aqui na época de Westeros, que tivemos descendentes sem as características valerianas, como é o caso do Baelor Targaryen, que era o filho do rei Daeron I com a Maria Martell, que tinha cabelos e olhos pretos, e o Duncan Targaryen, filho do Aegon V com a Beta Blackwood, que também tinham os mesmos traços. Só que às vezes essa genética ela dava uma misturada, como é o caso, por exemplo, do Valar Targaryen, que era filho do Baelor, né, esse que eu acabei de falar, que tinha cabelos pretos, mas tinha uma mecha dourada, prateada ali no meio dos seus cabelos. Então a genética meio que deu uma misturada nas características. E a gente tem um outro caso também que foi o Sir Aegor Rivers, que era filho do Aegon IV com a Barbara Bracken, que tinha cabelos pretos e olhos púrpura, que era uma das características dos Targaryen que mostra nos livros, como eu falei para vocês. Então, resumindo aqui essa primeira parte sobre a aparência, sobre as características físicas, apesar das características valerianas terem uma predominância muito forte, existiram casos documentados de Targaryen que não tinha essa mesma aparência. Inclusive, esse ponto é usado na teoria de que o Tyrion Lannister, lá de Game of Thrones, talvez seja um Targaryen, porque nem todo Targaryen precisa nascer com cabelo prateado. Mas calma que tem outras coisas que fundamentam essa teoria que eu vou falando ao longo do vídeo. E o contrário também acontece. Existem casas que não são Targaryen, que não são valerianas, mas que têm as características iguais por causa da descendência que foi vindo, graças a essa predominância na genética. Como é o caso da família Blackfyre, por exemplo, que foi fundada pelo Daemon, não que a gente conhece, um outro Daemon que era filho do Aegon IV com a Daena Targaryen. Então ele lançou a sua própria casa, que são os Blackfyre, e aí ele foi passando adiante essas características valerianas. Outra característica dos Targaryen que muita gente questiona são os sonhos proféticos. Será que todo Targaryen é predestinado a ter um sonho que é uma profecia, né, que vai trazer uma realidade, seja ela grandiosa, seja ela catastrófica? E a resposta para isso é um pouco complicada, porque teoricamente, não significa que todo Targaryen, a pessoa é sangue de dragão, e é uma característica de que todo sonho que ela tiver, né, que pareça uma profecia, vai se realizar. Não, só que isso se popularizou muito graças a Daenerys, a sonhadora, que foi a filha do Aenor, que, né, quando eles moravam lá em Essos, ela sonhou com um cataclisma e isso salvou a vida deles e transformou os Targaryen nos únicos senhores de dragões do planeta, né, e por isso que eles têm todo esse poder. Só que mesmo que não seja uma característica, outros Targaryen também já passaram por coisas parecidas, já tiveram sonhos que eram profecias também, como foi o caso do Daeron, o Bêbado, e do Maester Aemon, que ambos são Targaryen que tiveram sonhos proféticos também em suas vidas. Mas fora isso, acho que a Daenerys também teve, mas foi em Game of Thrones. Eu nem sei se isso aconteceu realmente nos livros, que teve algum tipo de sonho também. Mas fora isso, não tem outros casos registrados. Então, pode ser que aconteça que eles tenham um sonho profético, mas não é que todo sangue de dragão pode acreditar em todo sonho que eles tiverem. Deu pra entender, né? Outra coisa também que é muito questionada, além dos sonhos proféticos, são as insanidades, a loucura. Será que todo Targaryen é propenso a se tornar louco, uma vez a surtar em algum momento da vida? E isso foi muito conversado, principalmente depois do final de Game of Thrones, com aquele final ridículo que deram para Daenerys Targaryen. O caso mais famoso, inclusive, é do pai dela, que era o Aerys II, né, e ficou conhecido mundialmente aí como Rei Louco, e que teve a sua loucura usada para justificar o que aconteceu com a Daenerys no final da série. Só que se a gente se aprofunda na história do Aerys II, não é que ele era louco necessariamente. E ele cedeu essa loucura, essa insanidade dele, depois de alguns eventos que aconteceram na vida dele, principalmente
um sequestro que ele teve. Ele ficou 6 meses em cativeiro dentro de um castelo, sendo ameaçado de morte, sendo torturado, um monte de coisa. Então depois que ele foi solto, graças à ajuda do seu mão direita na época, que era o Tywin Lannister, o pai do Tyrion, o rei Aerys, ele ficou paranoico depois disso. E tem um certo pingo de razão aí, né? Então ele voltou pra Fortaleza Vermelha, nunca mais saiu de lá, ficou anos sem sair, ninguém mais via o rei em nenhum lugar, e ele não deixava ninguém chegar perto dele, graças a essa paranoia. Principalmente se tivessem lâminas por perto. Então ele não cortava mais a unha, não cortava o cabelo, e aí ele ficou com uma aparência muito esquisita, o que ajudou ele a pegar esse título de Rei Louco. Mas é claro que não era só aparência, né? Porque as atitudes dele começaram a ser muito questionáveis. Ele mandava matar inocentes, qualquer pessoa que ele achava que estivesse envolvido numa trama para acabar com a vida dele, já era o suficiente para ele mandar matar essas pessoas. Ele chegou inclusive a ordenar ao Jaime Lannister, que fazia parte ali da Guarda Real, que era um dos seus cavaleiros, a matar o próprio pai, que era o Tywin Lannister, porque o Tywin era a mão dele, mas passaram-se alguns anos, estava tomando muitas atitudes questionáveis, o Tywin saiu, parou de se tornar a mão dele, voltou lá e quando estava tendo a rebelião do Robert, ele acabou se aliando ao Robert secretamente, invadiu a Fortaleza Vermelha, matou geral e ajudou nessa rebelião. Então, enquanto ele estava indo em direção ao rei Aerys, o rei falou pro Jaime, falou, mano, vai lá matar ele. Aí o Jaime, não, mas é meu pai. Ele falou, mano, mas você tem que me proteger, você jurou e tal, não sei o quê. E ele queria mandar o Jaime matar o próprio pai, além de matar outras crianças, matar a galera que estivesse no caminho. Aí o Jaime falou, não vou fazer isso, e aí por isso que ele matou, inclusive, o Rei Louco, ganhando o título de Regicida. Olha quem chegou! Olha quem chegou no rolê! Olha quem chegou no rolê! Eita, baba! A partir daqui ninguém mais vai se concentrar em nada que eu falo se o Bento ficar aqui. Nem meu amor já... Vem aqui com o papai um pouquinho. Então, antes disso, o rei Aerys, ele não era louco. Ele tinha umas atitudes ali meio questionáveis, ele se irritava muito facilmente, mas ele era conhecido como um rei bom, um rei generoso, que ajudava as pessoas e tudo mais, um rei bem legal. E, inclusive, são características bem parecidas com a da Daenerys, né? Era uma pessoa legal, que libertava as pessoas, que ajudava todo mundo, mas se irritava fácil. Então, isso, pelo menos, é uma personalidade que faz sentido ser igual. Só que aí a gente começa a questionar, o que define realmente a loucura? O que define que um Targaryen é ou não é propenso à loucura? Porque, mano, ele passou por um trauma muito grande, então acho que foi muito mais um estresse pós-traumático do seu sequestro do que um negócio ali na sua genética que fez ele ser louco, entendeu? Então não faz muito sentido a gente definir os Targaryen como loucos. Apesar disso, tudo isso é muito questionado, tanto nos livros quanto na série. A gente já viu, né, nas duas ocasiões, as pessoas falando que a loucura e a grandeza são dois lados de uma mesma moeda, quando se trata dos Targaryen. E toda vez que um Targaryen nasce, os deuses jogam uma moeda pro alto e toda essa história. They say every time a Targaryen is born, the gods toss a coin and the world holds its breath. Dito tudo isso, porém, a gente começa a olhar para a linhagem dos Targaryen e a gente vai ver que tem alguns casos que são minimamente curiosos e que fazem a gente questionar tudo que eu acabei de falar. Como, por exemplo, a gente tem o Viserys, não o rei Viserys de House of the Dragon, mas o irmão da Daenerys. Ele era meio esquisito, né? Ele tinha certos traços de insanidade ali com as suas decisões, por mais que a gente tenha visto muito pouco dele lá na série, mas nos livros a gente vê que ele tem muitas decisões ali que fazem a gente questionar se ele não é realmente louco. Inclusive a própria Daenerys se refere a ele como se ele fosse louco quando ele ainda estava vivo. Aí a gente tem o caso do Rhaegal também, que era filho do Daemon II com a Maria Martell. Ele era constantemente visto dançando pelado pela Fortaleza Vermelha, assim, fora do quarto, pelos corredores e tudo mais. A gente tem o príncipe Aerion, que era o filho do Maekar I com a Diana Dane. Ele ficou conhecido como Aerion Chama-Viva porque ele ingeriu o fogo vivo achando que isso ia transformar ele em um dragão. A gente tem o próprio Maegor, o Cruel, que eu já citei em um outro vídeo também, falando da origem da conquista aqui de Westeros e tal. Ele não é que era, né, doido, mas ele era muito cruel. Só que era uma crueldade tão grande que só uma insanidade, só uma sociopatia, uma psicopatia explicaria a tamanha crueldade que esse personagem tinha. E teve também o rei Baelor, que era bem o contrário do Maegor. Ele era muito bom e é dito que ele tinha uma castidade com níveis muito extremos, assim, que as pessoas achavam que ele era louco por causa disso, por causa da decisão que ele tomou. Então ele também foi tido como um rei que tinha um pouquinho da sua insanidade ali exposta para as pessoas por causa das suas atitudes. E aí a gente tem também a própria Daenerys lá no final de Game of Thrones, que também teve aquele momento de loucura dela, mas aí a gente pode deixar um pouquinho de lado, porque não faz parte do cânone, não tá nos livros, isso ainda não aconteceu, os livros não chegaram no final, falta 2. Então pode ser que aquilo não aconteça, foi uma coisa criada pra série. Vamos esperar pra ver. E além disso, né, pra quem tá assistindo House of the Dragon, tem um outro personagem também, que é o Aemond, que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas nos livros, pelo menos, ele tem algumas atitudes muito questionáveis, alguns traços de sociopatia ali,
que a gente não sabe ainda se vai ser adaptado para a série. Tem muitos acontecimentos da série que não aconteceram no livro, que já estão mudando bastante coisa. Então pode ser que também não aconteça, mas por via das dúvidas eu não vou falar para não dar spoiler. Eu só falo para vocês, fiquem de olho no Aemond. Inclusive eu tô falando isso, pode ser que até vocês já saibam de alguma coisa, porque eu só assisti até o 7º episódio. Tô gravando esse vídeo, já saiu o 8º e o 9º, então eu não tenho certeza do que aconteceu com esse personagem até esse momento. Mas, levando tudo isso em consideração, apesar desses pequenos casos isolados, né, acho que não dá pra cravar que todo Targaryen tem na sua genética uns traços de insanidade ali, de alguma coisa assim, que possam levar eles à loucura em algum momento. Eu acho que é injusto a gente falar isso, porque se a gente comparar com a quantidade de Targaryen que não teve nada dessas coisas, a porcentagem dos que tiveram um traço de insanidade é muito pequena. Então não dá pra gente falar que é meio a meio, que joga uma moeda pra cima, entendeu? É natural que os Targaryen loucos fiquem em evidência, porque a casa Targaryen está em evidência há séculos. Né, que eles estão reinando Westeros há séculos. Então acho que todas essas casas, todas as famílias, têm o seu primo, tem a pessoa ali que dança pelado pelos lugares e tal, só que os Targaryen estão em evidência, então a gente fica sabendo mais dos casos deles. Mas acho que não é um traço necessariamente das pessoas que têm o sangue de dragão. Uma outra característica que também é muito questionada e muito conversada sobre os Targaryen, que você pode ver por aí, é se eles são imunes a doenças comuns, de pessoas comuns que não têm o sangue de dragão. E isso entrou muito em debate depois que foi lançado o livro A Dança dos Dragões, dentro das Crônicas do Gelo e Fogo, que tem uma parte ali que a Daenerys fala um pouco sobre isso. Para quem tem essa versão aqui do livro, se você for lá na página 389, é o capítulo 6 da Daenerys, nesse livro aqui, ó, A Dança dos Dragões. Nesse momento aqui ela tá andando com o Sir Barristan, num lugar ali cheio de pessoas enfermas, que tem escamagares e tal. E aí o Sir Barristan fala pra ela: Vossa Graça não deveria estar aqui, respirando esses humores negros. E aí ela fala: Sou o sangue do dragão, Dany lhe recordou. Alguma vez já viu o dragão com fluxo? O Viserys sempre afirmara que Isso já não é mais ela falando, né? O Viserys sempre afirmara que os Targaryen eram imunes a pestilências que afligiam as pessoas comuns. E tanto quanto ela podia dizer era verdade. Conseguia se lembrar de estar com frio, com fome e com medo, mas nunca doente. Obrigado, amor. Oxi, em que momento isso aconteceu? Em que momento isso aqui aconteceu, filho? Chama o Samu, filho. E inclusive, né, em cima dessa fala, também é mais uma coisa aqui, é mais um ponto para a teoria do Tyrion ser um Targaryen, porque tem um momento que eu não lembro se acontece na série agora, vai me falhar a memória, desculpem, mas nos livros ele cai em umas águas contaminadas ali de Royne, lá na região dos sofrimentos e tal, e ele não contrai escamagares, o que todo mundo esperava que fosse acontecer. Então ele seria imune, porque ele tem o sangue do dragão, então por isso que ele é imune às doenças também e tal, então ele é um Targaryen, tem toda essa discussão. Mas se a gente olhar historicamente de novo aí na linhagem dos Targaryen, não faria sentido, porque já tiveram vários Targaryen que tiveram doenças comuns. E aqui eu vou trazer alguns exemplos mais famosos para vocês. A gente teve o rei Daeron II, que morreu de sífilis, que contraiu de uma prostituta. A gente teve o rei Maekar I, que tinha bochechas vermelhas marcada por uma varíola que ele contraiu. A gente teve o Maester Aemon, que era o filho do Maekar, e ele era cego. A gente teve o rei Viserys I, que é o aqui de House of the Dragon. Ele contraiu uma infecção muito forte depois de se cortar no trono de ferro, por isso, inclusive, que ele tem esse problema de saúde, que teve que amputar os dedos e tudo mais. A gente tem a Lena Velaryon, que é filha da Rhaenys, né, porque ela é Targaryen, então ela tinha o sangue Targaryen também, o sangue do dragão. Ela teve febre pós-parto depois de um filho deformado que nasceu. É uma origem um pouco diferente, ela morreu por causa dessa febre pós-parto nos livros, e na série a gente viu que ela teve um destino um pouco diferente, então foi uma das mudanças que a série fez. E a gente tem também o Aegon III, que morreu de tuberculose. Então a gente tem vários outros casos também, além desse que eu tô citando pra vocês, que teve sífilis, que teve varíola, que teve todas essas coisas assim, que teoricamente eles não deveriam contrair se eles fossem imunes a doenças de pessoas comuns. Inclusive a própria Daenerys, no final desse livro, da Dança dos Dragões, do 5º livro, ela apresenta alguns sintomas de uma doença. Ela fica com sangramento, fica com dores na barriga, fica com diarreia. Então ela ficou doente de alguma coisa. Ou seja, o fato de ela não ter contraído escamagares por passá-la no meio de um monte de doente, não pode ser esse ponto usado como o fundamento de que os Targaryens são imunes às doenças. Porque teve outras pessoas que não são Targaryens, que não têm sangue de dragão, que também passaram por ali e não se contaminaram. Então isso não quis dizer nada. Agora, por que será que ela acredita nisso, né? Por que ela falou isso com tanta firmeza pro Sir Barristan? Provavelmente porque quem falou isso pra ela foi o irmão dela, o Viserys, que a gente já citou um pouco mais cedo nesse vídeo, de que tinha sua propensão à loucura, à insanidade, às suas coisas, suas manias ali. Então talvez ele realmente acreditasse nisso e passou pra ela e ela acreditou. Até porque ela não tem uma outra fonte de informação. Ela cresceu em Essos
com o irmão dela, praticamente. Então tudo que o irmão dela, o irmão mais velho, falava pra ela acreditava. Logo, não tinha como ter certeza dessa informação, porque os dois viveram praticamente grande parte ali da sua vida exilados em Essos, fugindo de mercenários e tal, que o rei Robert Baratheon tinha contratado para matar eles dois, para que eles não voltassem ao poder um dia. Agora, se eles não são imunes a doenças comuns, de pessoas comuns, eles são pelo menos imunes ao fogo, né? Eles têm sangue do dragão. A gente já viu a Daenerys entrando no fogo e saindo de lá viva sem nenhum arranhão, sem nenhuma queimadura. Então acho que isso tá muito óbvio pra todo mundo que é verdade, né? E se eu te disser que não necessariamente? Mas calma que eu vou explicar, só queria lembrar antes de você, se chegou até aqui nesse vídeo, deixa seu like porque você deve estar gostando do vídeo. Se inscreve aqui no canal também se você quer mais vídeos desse universo. Eu tô estudando bastante, eu ainda não li os livros, confesso, mas tô estudando bastante pra trazer um conteúdo legal pra vocês. Quem lê os livros, se eu tô falando alguma besteira, pode me corrigir aqui nos comentários, fiquem à vontade. Então já deixou seu like, já se inscreveu, não esquece de comentar depois o que você tá achando desse vídeo, tá? Não sai desse vídeo sem antes fazer isso. Agora voltando à imunidade ao fogo dos Targaryen. É uma coisa que a gente sempre se pergunta, né? Tanto quem lê os livros, quanto quem assiste a série, Game of Thrones e tal, a gente fica se perguntando. Porque a Daenerys, principalmente na série, a gente viu ela entrando no fogo lá quando ela cremou o corpo do Khal Drogo, ela entrou no fogo e os ovos estavam lá também. Quando o fogo cessou, ela estava viva, sem nenhuma queimadura e com os ovos chocados. 3 dragões tinham nascido junto com ela. E isso também acontece nos livros, com uma única diferença de que o cabelo dela também é queimado. Ela sobrevive ao fogo, mas ela fica careca. E esse momento da história é responsável por dar o título a Daenerys de Anão Queimada. E também na série tem um outro momento, se eu não me engano ali pela 6ª temporada, que ela também coloca fogo lá num lugar pra matar geral e sair de lá mais uma vez viva, sem nenhuma queimadura, sem nenhum arranhão e tal. E aí a gente começa a se questionar. E tem outras passagens dos livros também que dão a entender, apesar de ser um pouco mais confusos, de que ela sobreviveu ao fogo, inclusive ao fogo do dragão dela, um dos dragões dela, do Drogon. E aí vem a pergunta, né, a dúvida aqui desse momento do vídeo. Então significa que os Targaryen são imunes ao fogo? E como eu já respondi pra vocês, não são. Nem mesmo a Daenerys em si tem essa imunidade, apesar desses acontecimentos. E isso quem diz é o próprio autor dos livros, George R.R. Martin, que já falou em várias ocasiões de que não, os Targaryen não são imunes ao fogo. O que eles têm é uma resistência um pouco maior do que as pessoas que não têm o sangue do dragão ao calor, a altas temperaturas. Isso eles têm um pouco mais de resistência mesmo, mas eles não são imunes para sobreviver dessa forma. Alguns, inclusive, já morreram carbonizados. O acontecimento da Daenerys, pelas próprias palavras do George R.R. Martin, é que foi um momento único, que foi um momento mágico, sabe? E é por isso que é tão chocante, é por isso que é tão lindo, e é por isso que foi um momento que foi tão famoso. Porque é um acontecimento específico na história, que não tem necessariamente uma explicação, não significa que ela seja imune. E se a gente for tirar um pouquinho da prova disso, né, na descendência dos Targaryen mais uma vez, a gente tem o próprio irmão da Daenerys, que não morreu necessariamente pelo fogo, mas por um ouro derretido em uma alta temperatura. Então ele teria que ter tido um certo tipo de resistência ali, e não teve, morreu. Talvez muito mais pelo ouro do que pelo calor, né, pela temperatura, talvez, mas acho que teve um pouco dos dois. E também House of the Dragon, né, a Casa do Dragão aqui, a série, que adapta aos eventos da Dança dos Dragões, né? Muito dragão lutando e muitos Targaryen também lutando uns contra os outros. A gente vai ver vários casos, que eu não vou citar aqui para não dar spoiler, mas a gente vai ver vários casos de pessoas que morreram queimadas, morreram com bafo de dragão, foram carbonizadas e ficaram até irreconhecíveis da forma que elas foram queimadas. Então não, os Targaryen não são imunes ao fogo, nem mesmo a Daenerys. E uma última questão aqui que é bom a gente dar uma esclarecida é, será que apenas os Targaryen, será que apenas as pessoas que têm o sangue do dragão são capazes de domar e montar dragões? Acho que de todas as características que eu citei até agora, essa é a mais unânime e a mais fácil de responder e talvez a única positiva. Porque sim, essa pelo menos é verdade. Mas antes de eu falar um pouco mais sobre isso, também queria lembrar vocês de ir lá seguir a Maria Pontilhada no Instagram, que é aqui, @mariapontilhada, que é o Instagram da Bia, minha esposa, que faz camisetas e blusas bordadas personalizadas à mão, como essa aqui do Chaves que eu tô usando do Mestre Linguiça. Vai lá pedir a sua também, ela entrega pra todo o Brasil, atende pela DM mesmo, e o link está aqui na descrição. Fala que você conheceu através do canal também para eu ganhar uns pontinhos com ela. Agora voltando a falar aqui dos dragões, desse vínculo com os Targaryen. Nos livros é dito que os dragões existem há milhares e milhares de anos. E há mais ou menos 5.000 anos atrás, né, pegando o tempo ali da série, tanto House of the Dragon quanto Game of Thrones, a diferença é pouca se a gente falar de 5.000 anos antes. 5.000 anos antes de todos esses acontecimentos, os Valyrianos, que na época eram pastores de ovelhas, eles aprenderam uma forma de domar os dragões que já existiam, que já eram selvagens e que já voavam pelo planeta. Então consta ali na história, nos registros,
que 5.000 anos antes, eles conseguiram domar esses dragões, eles conseguiram criar os dragões, fazer com que os dragões se dobrassem à vontade deles, e para isso eles utilizavam os berrantes valerianos e uma espécie de feitiçaria, de magia ali que eles tinham conhecimento para conseguir domá-los. E graças a isso, por volta de 40 famílias ali que moravam lá em Valíria se tornaram senhores de dragões. Eram 40 famílias que conseguiram ao longo dos séculos aí domar algum tipo de dragão e criar esse vínculo que foi se estendendo durante a sua descendência. E o mais curioso é que os Targaryen, eles nem eram os mais top senhores de dragões, eles eram tipo uns fracos ali. Só que mesmo os senhores de dragões mais fracos tinham dragões. Então qualquer senhor de dragão mais fraco é mais forte do que qualquer outra família do planeta que não tem um dragão. Então o vínculo foi sendo criado e crescendo ao longo dos séculos e teve essa troca entre as famílias valerianas, né, os senhores de dragões, essas 40 famílias, e os dragões que também foram descendendo ao longo dos anos. E aí teve todo aquele cataclisma, 200 anos antes aqui, mais ou menos, um pouco mais disso, dos acontecimentos de House of the Dragon e tudo mais, e aí a família Targaryen foi a única família senhor de dragão que sobreviveu a tudo isso, graças ao sonho da Daenerys, a sonhadora. E por eles terem se tornado, a partir desse momento, a única família senhor de dragão, então são as únicas pessoas que conseguem domar dragões, já que não existem ou não se tem mais conhecimento daquela feitiçaria, daquela magia que foi utilizada para domar dragões, e os berrantes valerianos também já estão praticamente extintos. E por que eu digo praticamente? Porque já apareceu um berrante valeriano nas mãos do Euron Greyjoy, e que tudo indica que seja um berrante verdadeiro, que ele pode ser utilizado para domar um dragão. Então, já trazendo aqui para o tempo mais de Westeros, como não existem essas formas mais de domar os dragões, eles têm o seu próprio jeito agora, né? Porque eles já têm que ter o sangue de dragão, acho que é uma coisa específica, e aí para domar os dragões eles se aproximam, tentam criar um vínculo, estabelecer uma confiança ali entre eles dois, tentam montar o dragão, e a partir do momento que consegue que o dragão se abaixe e se curva para a pessoa, aí sim o vínculo é criado e se torna vitalício. Só que não precisa ser sangue do dragão puro, né? Não precisa ser um Targaryen puro para conseguir domar um dragão. Qualquer pessoa que tenha na sua linhagem um pouquinho dos traços ali da genética deles, consegue também realizar esse feito. Pode se tornar um pouco mais difícil? Talvez. Talvez não, mas é possível que eles consigam. E aí o vínculo que é criado entre eles, como eu disse, é vitalício, é pra vida inteira, e é um vínculo meio que emocional e lógico ao mesmo tempo, e que, mano, o dragão, ele realmente cria essa afeição pelo seu dono, pelo seu montador, tanto é que tem relatos de dragões, acho que na própria Dança dos Dragões aqui, que o montador morre e o dragão continua atacando os inimigos, mesmo sem ter alguém orientando ele a fazer isso. Por quê? Porque ele estabeleceu aquele vínculo com o seu montador, que tinha aquela intenção, que tinha aquela missão, né, de fazer aquela determinada coisa, então o dragão continuava fazendo, mesmo depois da morte dele. E também de casos de que o dragão e o montador estavam em lugares muito distantes, e o dragão conseguiu encontrar o seu montador, porque, né, conseguia chegar até ele por causa desse vínculo e tudo mais. Então é um vínculo muito forte mesmo que é estabelecido entre as duas partes. E por que esse vínculo é vitalício? Historicamente, mais uma vez falando aqui, a gente pegando as estatísticas de todos os montadores de dragões que já tivemos, todo dragão ele só tem um montador. Nenhum dragão que existe tem dois montadores ao mesmo tempo. Então ele fica com um único montador até que esse montador morra, o que normalmente acontece antes do dragão morrer. Normalmente é o montador que morre primeiro. E aí depois que o montador morre, aí o dragão pode ser que ele aceite um segundo montador, que já aconteceu em alguns casos da história. Mas o contrário, eu não encontrei nenhum registro de ter acontecido, de um dragão ter morrido, o montador sobreviveu e aí ele conseguiu montar um outro dragão. Isso nunca aconteceu. O próprio Rey Viserys, o dragão que ele montou foi o Balerion, que foi o dragão lá do Aegon Conquistador. Só que depois que o Balerion morreu, o Terror Negro, ele não montou mais nenhum outro dragão. Porque decisão dele, mas é porque eu acho que ele não consegue estabelecer vínculo com outro dragão. Apesar de poder, eu acho. E na ocasião de pessoas que não têm o sangue puro dos Targaryen, também consegue montar, porque a gente tem, mais uma vez, casos relatados de pessoas, de bastardos ou de sementes, como ele chamava algumas pessoas que tinham sangue Targaryen, mas não tinham sobrenome, não era legitimado um Targaryen, eles também conseguiram montar dragões em alguns momentos da história. A gente tem alguns casos aí que eu cito pra vocês, como Hugh Hammer, que seria Hugh Martelo. A gente teve o Ulf the White, ou Ulf o Branco, e também o Adam of Who, que depois foi legitimado e se tornou Adam Velaryon. Todos eles tinham um pouquinho de sangue de Targaryen, né, de sangue do dragão, e eles conseguiram montar dragões em algum momento da história. E talvez o caso mais curioso que a gente tem é de uma menina chamada Neros. Não faço ideia se eu pronunciei esse nome certo, mas era uma jovem
que aparentemente não tinha nenhuma ligação com o sangue Targaryen, mas ela conseguiu montar o dragão Ship Stealer, que eu já comentei sobre ele no vídeo que eu falei sobre vários dragões e tal, e ela conseguiu montar apenas se aproximando deles, se aproximando, dando mover, porque Ship Stealer, né, é ladrão de ovelhas. Então ele era um dragão selvagem que roubava a ovelha das pessoas e se alimentava dessa forma. E muitas pessoas já tinham tentado montar ele e não tinham conseguido. Só que a Nettles, eu vou falar assim, dane-se, ela todos os dias ela começou a dar uma ovelha para ele, para ir alimentando ele todas as manhãs e tal. E isso criou um vínculo entre os dois que possibilitou a Nettles de até montar esse dragão. Só que o fato curioso em cima dessa história é que justamente não tem uma forma da gente provar que ela tem o sangue Targaryen, que ela tem o sangue do dragão. As pessoas chamam ela de semente, né, nos livros, alguns relatos do livro, única e exclusivamente porque ela conseguiu montar um dragão. Então deduz-se que ela tem o sangue de dragão porque ela conseguiu montar um, mas não tem nenhuma prova disso, nem que ela seja uma Targaryen, nem de que ela não seja. Porque se ela não for uma Targaryen, seria o primeiro caso documentado de uma pessoa que não tem o sangue do dragão conseguindo montar o dragão. E enquanto não sair os próximos 2 livros, a única forma da gente saber a verdade sobre a Nettles, se ela é ou se não é uma Targaryen, se ela tem o sangue do dragão ou não, é se o George R.R. Martin der uma declaração sobre isso pra gente finalmente saber. Se não, vai ficar na dúvida mesmo. Agora, se a gente tomar tudo isso como uma verdade, né, que só os Targaryen, que só o sangue do dragão consegue se vincular aos dragões, consegue montar os dragões, consegue se aproximar e criar essa afeição, que é inclusive o que se acredita nos livros, todos os personagens, os Masters e tudo mais, eles acreditam nessa verdade. Então é mais um ponto aqui que a gente pode usar na teoria de que o Tyrion é um Targaryen, porque já teve momentos ali em Game of Thrones, que eu, de novo, não sei se já chegou a acontecer nos livros, mas de que ele consegue se aproximar de um dragão e fazer um carinho no dragão e tudo mais sem morrer. Então isso seria um ponto na teoria de que talvez ele seja um Targaryen. E acho que é isso, espero não ter cometido nenhuma gafe nesse vídeo aqui, mas eu tô cada vez mais interessado por essa família Targaryen. Eu queria saber de você que assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo se você já sabia dessas coisas, se eu consegui esclarecer alguma coisa legal pra vocês, e compartilha esse vídeo com alguém que tá gostando também de House of the Dragon ou que gostou de Game of Thrones. Se inscreve aqui, clica nessa bolinha, vem ver outros vídeos que eu vou deixar aqui desse lado. Aqui nessa playlist tem um vídeo que eu falo de todos os dragões que vão aparecer aqui em House of the Dragon e também como é que foi a conquista de Westeros pelos Targaryens. Se você ainda não viu, clica nessa playlist e vai lá assistir. Não esquece de me seguir no Instagram e seguir a Maria Pontilhada, também os links estão na descrição. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final, até a próxima e Dracarys!